Isso que eu falo boa tarde. Boa tarde, pessoal aí de casa. A gente está aqui se preparando para daqui a pouquinho começar a palestra. Então, se eu estiver falando muito baixo, se vocês não estiverem escutando, se não estiver vendo bem, avisa nos comentários que a gente tenta arrumar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui às 5h15. Olha, já deu 5h15. Poxa! Tá bom assim? Tá beleza. Então, pessoal, são 5h15. Vamos começar oficialmente a tarefa de hoje. Meu nome é Fabiola, eu sou uma das voluntárias aqui da casa e hoje eu vou dar a palestra para vocês. Tá? A palestra de hoje chama-se O Caminho do Progresso e foi baseada nas questões do Livro dos Espíritos, da 779 a 785. Mas antes da gente começar a palestra em si, vamos fazer a nossa oração inicial. Então eu vou pedir para todo mundo sentar confortavelmente na sua cadeira, no seu sofá, para quem está assistindo em casa. Relaxar, não pensar em nada, em problema, em nada que a gente tenha na vida nesse momento. Vamos só focar na palestra de hoje. Então a gente começa agradecendo a Jesus pelo dia de hoje, por estarmos juntos para refletirmos sobre os seus ensinamentos, seja em casa, pelo Facebook Live, seja reunidos aqui no Centro Espírita, que possamos tirar o máximo proveito desse encontro hoje. E pedindo inspiração para essa palestra, vamos fazer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar então a nossa conversa. Então o tema de hoje, como eu falei, é o caminho do progresso. E para a gente começar a conversa, eu queria propor umas perguntas para vocês, para a gente ir refletindo sobre elas ao longo da palestra, tá? Então quando a gente fala assim, progresso, será que existe uma forma só da gente progredir? Será que existe um caminho só para a gente progredir? Dizendo que esse caminho existe uma fórmula? Se eu falar para todo mundo, olha, a gente vai fazer passo 1, passo 2 e passo 3. Está todo mundo progredindo, evoluindo da mesma forma, vai chegar lá no mesmo lugar? Será que isso é verdade? Então eu vou deixar essa pergunta com vocês, a gente vai seguir na palestra e lá no final vocês me falam o que vocês entenderam disso tudo, tá? Então, lá no Livro dos Espíritos, que é onde essa palestra está baseada, essas questões do Livro dos Espíritos, elas falam sobre a lei do progresso, tá? É uma parte da lei do progresso. Então, nessas perguntas, a gente vê lá no Livro dos Espíritos que o Livro dos Espíritos mostra pra gente 3 tipos de progresso. O primeiro progresso é o progresso individual, que a gente pode pensar. O segundo progresso, o progresso em sociedade. E o terceiro progresso, o progresso como humanidade. Então a gente vai explorar cada um deles agora aqui. O primeiro progresso então, o progresso individual. Eu entendo assim, o progresso individual é aquele progresso que ainda que eu fosse o único ser humano que habitasse esse planeta hoje, eu teria condição de evoluir, eu teria condição de progredir. Como? Através das minhas reflexões, da minha vontade de melhorar, através de eu olhar para mim mesma e pensar o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo, quero estudar, quero me conhecer. Então, o processo individual, ele é único e exclusivamente da nossa responsabilidade, da nossa opção, né? Do que a gente quer fazer com a gente mesmo. E para isso a gente pode estar convivendo com outras pessoas ou a gente pode simplesmente estar vivendo isolado. De alguma forma, se a gente quiser, a gente vai progredir pela nossa iniciativa própria, né? E pensando no progresso individual,
a gente pode se desenvolver de duas formas, a gente pode progredir de duas formas, basicamente. O progresso intelectual e o progresso moral. Então, o que eu quero dizer? O progresso intelectual é o progresso onde a gente vai desenvolver o nosso intelecto, onde a gente vai desenvolver a nossa inteligência. Então, é onde eu estudo, é onde eu quero fazer um curso, é onde eu vou ler, é onde eu vou procurar fazer coisas novas, adquirir novas habilidades. Então, a gente está desenvolvendo, a gente está progredindo intelectualmente, né? Se tornando pessoas mais inteligentes. E já no progresso moral, é o progresso onde a gente fala no espiritismo, da reforma íntima. É o progresso onde eu vou rever os meus valores morais, eu vou olhar para dentro, eu vou procurar me conhecer e vou tentar ser uma pessoa melhor para mim e para quem está à minha volta. Né? Procurar amar o próximo como a mim mesmo, cada vez, a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, cada vez mais. Né? E não necessariamente, quando a gente está tentando progredir moralmente, a gente está se desenvolvendo ao mesmo tempo intelectualmente. E vice-versa. Né? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, para ficar mais claro. Acho que todo mundo aqui conhece aquela pessoa bem simples, bem humilde, que bem pouco estudou, mas que sabe colocar a lei do amor, justiça e caridade em prática todos os dias. Dá uma aula pra gente. E às vezes nunca foi pra escola. E às vezes, né? E sabe ali praticar a caridade, dar aqueles exemplos maravilhosos pra gente. E a gente olha e fala, nossa, aprendeu isso aonde? Né? E não sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, vamos usar assim, alguns políticos que estudaram nas melhores universidades, que falam mais de uma língua, que sabem fazer oratória muito melhor do que eu aqui hoje, e não, mesmo tendo a posição que eles têm no país, de governar, de ter a chance de fazer o bem para quem eles estão governando, eles acabam escolhendo pela ganância, acabam escolhendo pelo poder. Então tem muito, progrediram muito no lado intelectual, no lado da inteligência, mas no lado moral. Então a gente, não necessariamente porque eu estou progredindo por um lado, eu estou progredindo no outro ao mesmo tempo. Um ajuda o outro, sim. Porque se a gente pensar, a gente tem um monte de literatura espírita que fala, que ajuda, que são ferramentas para a gente fazer reforma íntima. Então, se a gente buscar entender esse lado da teoria, fica mais fácil da gente colocar em prática. Né? A mesma coisa o lado intelectual da gente. Se a gente souber ler e escrever, facilita para ler um livro espírita depois. Então, se a gente quiser ler um livro em inglês, que tem um assunto que interessa e a gente sabe falar inglês, então uma coisa vai ajudar a outra. Mas não necessariamente, por um lado, a gente desenvolvendo o intelectual, a gente vai desenvolver o moral e vice-versa. Né? E uma coisa que eu acho importante a gente falar, quando a gente fala de progresso individual, é a gente não impedir o nosso próprio progresso. Porque quantas pessoas a gente conhece que já não falaram assim, olha, eu já trabalhei, eu já casei, eu já mudei de país, eu sou uma pessoa bacana, o que mais que eu tenho para fazer nessa vida? Nada. Então eu vou só deixar correr daqui para frente, não preciso fazer mais nada, não tô afim de fazer mais nada. Mas o que a gente não pode esquecer é que, independente da nossa idade, independente de onde a gente esteja morando, independente de onde a gente esteja na vida, a gente pode sim, não só aprender, como começar a colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu e nunca teve aquela vontade, aquela motivação de falar, agora eu vou fazer. Então, é um ponto, acho, muito importante para, em qualquer momento da vida da gente, a gente não parar isso. A gente nunca vai regredir. Uma vez que você aprendeu alguma coisa, isso é teu. A gente já tem muita bagagem de outras vidas e mais do que a gente está aprendendo nessa. Então, se eu falar assim, não quero fazer mais nada, parei aqui. Eu não vou esquecer, não vou regredir tudo que eu já adquiri. Por outro lado, é desperdício a gente sentar e ficar vendo a nossa encarnação passar pela janela. Pra quê? Né? Então, é sempre tempo da gente começar alguma coisa, sempre é tempo da gente colocar em prática, a gente sempre progredir individualmente, tá? Agora, pra gente, toda teoria é linda, né? Mas a gente, mesmo que a gente fosse o único ser vivo na Terra hoje e quisesse progredir, quando a gente fala principalmente de valores morais, sozinho a gente não vai fazer muita coisa, né? A gente precisa sair lá fora e conviver. Conviver com a nossa família, conviver com as pessoas no trabalho, conviver
com todo mundo que está aí, né? Com todos os outros seres vivos, não só os seres humanos. A gente convive com os nossos animais de estimação, né? A gente tem a chance de interagir com eles também, colocar em prática valores morais de amor, de caridade, de um monte de coisa. Quem tem bichinho sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai passar para discutir o segundo ponto que eu tinha falado, o progresso em sociedade, que é a gente olhando para a gente mesmo, tentando se desenvolver individualmente, mas colocando isso em prática, colocando isso à prova quando a gente interage com outras criaturas de Deus, né? Então, nessa convivência em sociedade, vai muito da escolha que eu quero fazer e o quanto isso impacta em quem está em volta. E as escolhas que os outros fazem individualmente, quanto isso impacta em mim também. Esse bololô todo vai fazer a sociedade ir para algum lado. A sociedade que eu estou chamando aqui são os grupos que a gente convive, né? Pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser o bairro da gente e tudo mais. Então, é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa que a gente pode contribuir positivamente para o desenvolvimento de uma sociedade, o que a gente pode fazer, sendo parte daquele grupo, né? Tem um livro do André Trigueiro, que ele chama Força do Um, e é um jornalista brasileiro, o Trigueiro, e ele fala muito sobre a gente não subestimar o poder que a gente tem sozinho, vivendo numa sociedade, vivendo num grupo. O efeito de propagação que tem quando a gente põe alguma coisa em prática. Pode ser uma coisa pequenininha, não precisa ser aquele negócio que vai salvar o mundo hoje, mas o quanto a gente é exemplo para quem convive com a gente e o quanto a gente também usa as outras pessoas de exemplo, né? O quanto que isso a gente não tem noção, que nem quando a gente fala na força que cada um tem. Se eu resolvo hoje e falo assim, olha, então a partir de hoje eu vou ser muito mais consciente com relação ao lixo que eu produzo, com relação, sei lá, a forma como eu interajo com as pessoas. Querendo ou não, eu vou estar lá numa reunião no meu trabalho e eu vou tentar ser legal com todo mundo vai gostar de fazer reunião comigo. Todo mundo vai pensar assim, poxa, que legal isso aqui que a Fabiola faz, né? Será que eu não conseguiria também, na próxima reunião que eu estiver sozinho, fazer isso? Então daí, consegue ver o passo que a gente pode estar influenciando, inspirando os outros a dar esse passo para frente como sociedade, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nesse sentido, a diferença que a gente faz no todo, né? E como isso, na verdade, é o conjunto do que cada um está escolhendo que faz dar esse passo para frente, né? O Trigueiro, ele fala no livro dele, cadê o que ele fala que eu acho tão bonito? Progresso individual. Ele fala assim, comece com uma ideia, haja com o sentimento, transforme com a ação. Então, e a gente está sozinho, é a força do um, né? Mas o quanto que isso não é importante. Então, para a gente refletir, para a gente pensar que a sociedade ela não é um cérebro que decide por nós. É cada um de nós que está fazendo o todo ir para frente, né? Então daí fica a pergunta, o que eu estou fazendo? Né? Aí não precisa responder, mas só para pensar, né? O que será que a gente está fazendo, né? Um outro ponto, se a gente for pensar em progresso em sociedade, o quanto a gente pode... a gente sabendo que a gente é parte de uma sociedade, o quanto que a gente pode fornecer meios para que alguma parte da nossa sociedade que não está conseguindo dar um passo para frente, o quanto que a gente pode ajudar aquele lado. Ou seja, na minha casa, graças a Deus, não falta comida, né? E a gente tem um emprego, então eu consigo ter dinheiro para nada vai me faltar dentro das minhas necessidades básicas. De luxo a gente sempre precisa de alguma coisa, mas dentro do que eu preciso, né? Graças a Deus não me falta nada. Então, mas se eu sei que tem gente que não consegue estudar porque está passando fome, o que adianta eu estar dentro de uma sociedade na minha casa com todo luxo, mas se chove não tem problema, porque eu tenho lá minha casa fechada, eu tenho aquecedor, eu consigo estudar, eu consigo entrar nos cursos online aqui que o centro oferece, porque eu tenho internet, eu tenho dinheiro para pagar a internet. Mas e quanta gente que também está precisando daquilo que eu estou precisando e não tem a condição? Então, é importante, eu acho, a gente pensar como sociedade, pelo lado da caridade, mas também pelo lado do progresso em si. O que adianta eu sozinha falar assim, não, para mim tá tudo muito bom, mas a gente não vive sozinha. Então, para todo mundo poder dar um passo para frente, seria legal que a gente pensasse cada vez mais em equilibrar
em não marginalizar, e não excluir. Se para mim tá bom, para minha família tá bom, tá ótimo, adoro viver nesse mundo. Então você não abre a porta da sua casa, né? Para você ver o que está acontecendo lá fora. Então, o ideal seria que a gente conseguisse dar condições. Ninguém vai conseguir fazer o outro evoluir, ninguém vai conseguir fazer o outro progredir. Mas que bom seria, vai ser o dia que a gente conseguir dar condições para quem está querendo evoluir, não tem meios, para a gente ajudar aquela parte também. Né? Para assim, todo mundo, como sociedade, poder progredir de alguma forma. Né? Seja no nosso. Que eu estou falando, não precisa ser nosso mundo inteiro, o meu país inteiro. Pode ser lá a sua comunidade. Se a gente sabe que tem alguém que está precisando de alguma coisa lá, o que será que está precisando? Né? Se tem para mim e falta para eles, vamos tentar dar meios para que todo mundo possa crescer junto. Né? Então, essas são algumas coisas que a gente pode pensar quando a gente fala no progresso em sociedade. Né? Só que aí, assim, ainda assim, se a gente for olhar, as sociedades que eu estou falando, ainda que a gente considere uma cidade, ainda que a gente considere uma sociedade Austrália, e ainda que todo mundo aqui na Austrália tivesse com esse mesmo pensamento, falta para mim, eu divido, um quer o bem do outro, ainda assim, a gente não faz parte de algo maior, que é a humanidade, que é toda a espécie humana que vive nesse planeta. Então, se a gente for pensar, é legal a gente trabalhar na nossa sociedade, nas pessoas que estão em volta da gente, mas como humanidade, a gente também tem que progredir, a gente também tem que se entender, não é? Então, como que a gente sabe que a gente está progredindo como humanidade? Quando todo mundo da espécie humana consegue fazer uma decisão, consegue tomar uma decisão com mais amor, uma decisão que não vai excluir ninguém. Né? Uma decisão que vai beneficiar toda a espécie humana, pelo menos, né? O ideal seria que beneficiasse todo mundo que mora aqui, mas vamos por partes, né? Na evolução. Então, assim, exemplos que a gente pode ter disso. Se a gente pensar com relação ao Holocausto, se a gente pensar com relação à escravidão. Hoje, a gente olha para trás e, como humanidade, a gente já aprendeu que a gente não quer isso mais, que isso está errado, né? Então, nós vamos deixar isso acontecer de novo? Se Deus quiser, não. Né? Já aprendemos e já demos esse passo para frente. Então, como humanidade, a gente já progrediu nesse sentido. A gente não quer aquele tipo de barbaridade que aconteceu na época do Holocausto. A gente já entende que eu tenho dinheiro, eu vou lá e eu compro uma pessoa e ela passa a ser um bem na minha casa. Aí vai alguém na minha casa, vou te mostrar minha casa, meus bens. Aqui são os escravos que outras pessoas estão... Não funciona mais assim nos dias de hoje, graças a Deus. Né? Então a gente, como humanidade, já sabe, olhando para trás, coisas que a gente não quer que aconteçam mais, né? O que é maravilhoso. E eu vejo, nas coisas que eu leio, que eu estudo, e vocês também devem ver a mesma coisa, que nesse caminho para o próximo passo do progresso da gente como humanidade, a gente vê, por exemplo, como o ser humano está repensando a sua relação com o planeta, com a natureza, a sua relação com os animais, a sua relação com a exploração que a gente faz. Eu acho que a gente está começando a entender que tudo isso aqui que está em volta da gente não é pra gente, não é só da gente, né? A gente tem que coexistir com o que está aqui. Então, pode ser óbvio para algumas pessoas, né? Que eu tô vendo gente fazer assim, beleza, tamo junto, né? Mas nem todo mundo pensa assim ainda, né? E ainda que a gente pense, verdade, pode ser. Ainda assim, será que a gente coloca em prática o que a gente está pensando quando a gente faz assim, é verdade? Entende? São duas coisas. Uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente realizar, né? Eu não quero poluir. Eu não quero gastar tanta energia elétrica. Eu não quero não sei o que lá. Mas aí tá calor, a gente deixa o ar-condicionado ligado o dia inteiro e tô fresquinha, né? Não sei. Então, são coisas pra gente pensar que como humanidade, eu acho que a gente não tá ainda resolvido com isso, mas a gente vê, cada um de nós consegue ver esse passo pra frente. Uma outra coisa que eu acho que a gente, como humanidade, tá evoluindo muito, assim, começou esse caminho, eu acho muito legal, é com relação à diversidade, com relação à inclusão. Há 50, 60 anos atrás, se a gente visse um casal do mesmo sexo andando na rua de mão dada, era doença. A gente tem que curar. Né? Aquilo ali, o diferente do normal era problema. Hoje em dia a gente sabe que cada um é um. E ainda que isso não esteja claro para todo mundo na humanidade, em várias sociedades, em vários países, isso já é uma realidade. Que bom! Então eu acho assim, daqui uns anos, tomara que não seja tanto,
a gente vai olhar para trás e a gente vai achar a questão da discriminação de raça, de cor, de diferença de opção sexual, mesmo a nossa relação com o planeta, a gente vai olhar para trás e falar que absurdo que a gente fazia, né? Tomara que isso não esteja tão longe, mas, seja como for, a gente já está nesse caminho, é um caminho que já começou. Não vai dar pra gente falar assim, não, agora eu não quero mais saber disso e ignorar o que a gente já começou. Não dá. Então, como humanidade, a gente está dando mais esse passo, né? Se a gente parar para pensar. E se a gente for pensar ainda mais, nós como espíritas, a gente acredita que a Terra está passando por essa transição, que todo mundo que está aqui dentro vai passar por essa transição, né? Do planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, se a gente pensar nesse salto que a gente está dando, nessa transição que está acontecendo agora, nessa mudança, é mais um caminho do progresso, né? Onde a gente sabe que hoje a gente tem o mal muito mais em evidência. Eu não acho que a gente tenha tanto mal e que o bem seja pouco aqui na Terra. Acho que a gente fala pouco do bem, né? Mas eu acho que hoje o mal está muito em evidência ainda. Mas a gente sabe que indo para o planeta de regeneração, para o mundo de regeneração, a gente vai ter muito mais o bem em evidência, né? Ninguém vai ter vergonha de fazer o bem. Eu acho que hoje a gente ainda, como humanidade, a gente ainda tem vergonha de fazer o bem. Algumas vão achar que eu sou o quê? Né? Então a gente prefere passar indiferente. Não faz o mal, mas a gente passa indiferente muitas vezes, né? Então, pensando no caminho para a regeneração, o que é que eu estou fazendo para ajudar nesse progresso? O que será? Também não precisa responder, é só para gente pensar. Mas o que será que a gente está fazendo? Né? Se a gente sabe que tem um mundo melhor vindo aí, e o caminho já começou, né? Não vai parar. Né? Então, se a gente pensar, eu não sei se eu vou encarnar na Terra de novo no planeta de regeneração. Talvez eu vá daqui para outra provas e expiações, né? Não sei. Mas ainda assim, se eu estou encarnada nesse momento onde eu sei que esse passo está acontecendo, eu não estou aqui à toa. A gente não está aqui à toa. Então, será que a gente pode contribuir? Será que a gente pode ajudar como humanidade nesse passo, né? Esse passo à frente que o planeta está dando? Né? Qual que é a nossa participação em tudo isso? A gente sabe que a gente está... se a gente começar a contribuir hoje, vamos dizer, para o mundo de regeneração, a gente sabe que a gente está ajudando os nossos filhos, os netos da gente que vão encarnar aqui. Mas, isso é uma coisa que o Trigueiro também fala em outro livro muito interessante, que a gente hoje ignora algumas coisas em relação ao nosso planeta que pode estar esperando a gente quando a gente reencarnar aqui há 200, 300 anos. Né? Se a gente não resolver o problema do aquecimento global e tal, e de alguma forma a espécie humana continuar existindo, o planeta do jeito que tiver, daqui 200 anos, é onde eu posso reencarnar, como regeneração. Então, o que eu estou ignorando agora, que eu não quero endereçar, vai estar me esperando lá quando eu voltar. Então, a gente como sociedade, a gente como humanidade, se a gente não pensar nisso com o pensamento espírita, de que a gente pode reencarnar aqui na Terra mais pra frente, não é tipo assim, eu tô passando aqui, sei lá se eu volto, sei lá quando eu volto, e se você voltar? Né? Então, a gente colher o que plantou, né? Mais uma coisa que a gente aprende no Espiritismo, né? A gente pode progredir, pode trabalhar para isso, mas com a responsabilidade de saber que um dia posso eu encarnar aqui de volta. Então, tenho sim que ajudar agora, né? Então, seja no nosso progresso individual, seja no nosso progresso como sociedade, interagindo com as pessoas à nossa volta, seja como humanidade, a principal mensagem que eu queria deixar com vocês hoje é da gente colocar em prática o que a gente acredita, da gente buscar realizar as nossas ideias. Eu estou lendo um livro muito legal, recomendo a leitura para todo mundo, não é um livro espírita, mas poderia ser, é daqueles do não é, mas poderia ser um livro espírita, da Jane Goodall, aquela naturalista, cientista, pesquisadora, que morou um tempo com chimpanzés lá na África, observando eles e tal. Aprendeu muito sobre os chimpanzés, mas sobre seres humanos também, observando lá os animais. E o livro chama O Livro da Esperança. Então, nesse livro, ela fala sobre como que ela consegue se sentir esperançosa sobre o futuro do nosso planeta. Como? Se a gente está vendo tanta coisa que está acontecendo, ela acha que isso aqui ainda vai dar certo, né? Então, o pensamento dela é o seguinte: a gente pode ter esperança, né? Claro, visualizar na nossa mente o que de bom pode acontecer. Só que isso é 50% de fazer aquilo acontecer. A gente ter o pensamento positivo, mirar lá e falar, olha, eu tenho esperança que isso vai acontecer, ótimo, mas não é tudo. É 50%.
Os outros 50% é o quanto a gente trabalha para fazer aquilo que a gente quer acontecer. Se a gente só tiver esperança, a regeneração vai ser ótima. E a gente fica sentado aqui esperando a transição acontecer para a gente cair lá na regeneração, não sei se vai ser assim, né? Mas eu quero o nosso mundo melhor, onde as pessoas e tudo aquilo. E eu estou fazendo o que para isso? Então a minha esperança está lá, de um mundo melhor, com certeza. Mas se a gente não fizer nada nessa direção, a gente achar que alguém fazer e a gente vai pegar a carona, pode ser que a pessoa vá progredir com a sociedade onde ela está se encaixando e a gente vai se encaixar na sociedade onde a gente está fazendo sentido ali, né? Então, a principal mensagem que eu queria deixar com vocês hoje, se vocês esqueceram tudo que eu falei, eu só queria deixar esse pensamento com vocês. Vamos começar a colocar em prática aquilo que a gente acha que é importante para o nosso planeta, para a nossa sociedade, para quem mora junto com a gente. Não, a gente não tem mais desculpa para esperar. Aquela história do, mas eu sou simples e ignorante, sabe? Eu estou no começo do meu desenvolvimento como espírito. Isso a gente era um tempo atrás, não mais, né? Eu gosto da Joana de Ângeles porque ela fala isso sem... Ela joga na nossa cara assim, sem a menor vergonha. Não, espera. A gente já tem muita teoria, a gente já sabe muita coisa. Vamos começar a colocar em prática, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigada Casa pela oportunidade da palestra e vamos então fazer a nossa oração final. Então a gente vai sentando de novo, confortável na nossa cadeira, para quem está aqui, para quem está em casa também, se sinta confortável, relaxado. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem preferir ficar com o olho aberto também tudo bem. E vamos começar então por sentir a calma que esse ambiente onde a gente está agora nos oferece. E vamos perceber a presença do nosso anjo guardião do nosso lado. Ele colocando a mão na nossa cabeça e da mão dele sai muita luz. Essa luz entra pelo topo da nossa cabeça, ela vai bem devagar, percorrendo todo o nosso corpo, passando por todos os órgãos, parando aonde a gente sente que é necessário, aonde a gente sente que a gente está precisando de uma força maior. E essa luz vai devagarzinho saindo pelos nossos pés. A gente sente a energia revigorante que a gente está recebendo nesse momento. E gratos por essa sensação de paz que a gente sente agora, nós vamos vibrar doando os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações. Então a gente começa vibrando por todos os queridos que guardamos no coração, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são especiais para nós. A gente vibra por todos os doentes, nos hospitais, os que estão em casa, os doentes do corpo, os doentes da alma. A gente vibra por todos os que estão pensando no dia de hoje em suicídio, por quem se sente sozinho, se sente desamparado. A gente vibra por toda a mãe natureza, por toda a fauna, por toda a flora desse planeta, que tanto nos oferece, para que aprendamos cada vez mais a respeitá-la e conservá-la linda como ela é. E por fim, entregamos uma vibração de amor para a espiritualidade, para usar aonde for necessário nos trabalhos aqui de hoje. E na certeza do amor de Jesus por nós vamos rezar juntos, e eu queria pedir em voz alta a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todo mundo, que a gente tenha um bom sábado, um bom domingo, que a gente esteja junto aqui de novo semana que vem. Assim seja. Antes de terminarmos a live, temos os avisos. Rapidinho, o pessoal da live aguenta mais um minuto, prometo, não vai passar disso.
A gente tem dois avisos bem importantes. O primeiro aviso é sobre uma iniciativa que a gente tem aqui na casa, que chama Breakfast Pack. Então a gente compra itens de café da manhã, itens de higiene para moradores de rua e a gente distribui todo o último domingo do mês no Queen Victoria Market. Então a gente está precisando de doação. Claro que a gente sempre precisa de gente para ir lá ajudar a fazer a distribuição, mas o nosso caixa está no vermelho. Por causa da pandemia, por causa do final do ano, e a gente está retornando às atividades agora. Então, assim, a gente está precisando muito de ajuda. Quem quiser ir ajudar na entrega é super bem-vindo. Mas se quiser saber realmente o que a gente está precisando agora do Breakfast Pack, é de doação, qualquer valor em dinheiro. Só para vocês saberem, cada kit que a gente entrega para o morador, se a gente for pensar o que cada um precisa, dá um valor de $7. Então, se você está assistindo a live ou quem está aqui quiser doar $7, excelente, quiser doar mais, ok, menos também não tem problema. Mas a gente está precisando de ajuda para esse projeto, tá? Segunda coisa que eu queria falar rapidinho é sobre o retorno das atividades aqui da casa. Todo mundo está sabendo que a gente voltou a fazer a reunião aqui presencial, mas... Obrigada, Isabela. Mas... a gente está fazendo a reunião aqui, só que não voltou com todas as atividades ainda. Então, a gente está só com a palestra em português presencial. A gente tem, na Facebook Live, a gente tem 5h15 a palestra em português, 6h15 a palestra em inglês. A gente está fazendo o melhor que a gente pode para restabelecer as outras atividades da casa também, passe, evangelização infantil e tal. Por enquanto, o que a gente consegue fazer é a palestra em português. A gente só pede que, para quem quiser atender o encontro aqui presencial, que atenda os protocolos do governo de Vitória, porque é o que a gente precisa fazer em estarmos utilizando o prédio Community Center do governo de Vitória. Então, para atender as reuniões aqui presenciais, a gente precisa, é mandatório o uso de máscara o tempo inteiro, menos eu que estou falando, mas depois eu vou colocar. E também apresentar o comprovante de vacinação, fazer o check-in e apresentar o comprovante de vacinação quando chegar lá embaixo, antes de subir. Se por qualquer motivo você não puder atender a reunião aqui presencial que a gente faz, a gente tem as lives, a gente tem o atendimento fraterno, a gente está sempre olhando as mensagens do Facebook, o e-mail, qualquer coisa que qualquer pessoa precisar e não puder ter acesso fisicamente ao prédio, só entrar em contato com a gente e a gente vai tentar atender, tá bom? Então nós estamos online e estamos presencial para todo mundo da melhor forma que a gente pode, tá bom? Era isso, muito obrigada, bom final de semana.